Quem é Deus? Essa pergunta atravessa os séculos e ecoa nos corações desde os tempos mais remotos. Ela ultrapassa culturas, religiões, filosofias e até mesmo a ciência. E mais do que uma curiosidade intelectual, ela é uma necessidade existencial. Não importa se você é um teólogo, um novo convertido, um buscador espiritual ou apenas alguém tentando entender o sentido da vida. Saber quem é Deus muda tudo. Mas quando tentamos responder essa pergunta, nos deparamos com algo imenso, profundo, muitas vezes incompreensível. Deus é Espírito. Deus é eterno. Deus é uno, mas se revela como Pai, Filho e Espírito. Como pode um só ser ter três pessoas? Como pode o Eterno se encarnar no tempo? Neste vídeo, nós vamos mergulhar em tudo que envolve a natureza de Deus. Vamos falar sobre os atributos divinos, sobre a encarnação, teologias históricas, doutrinas consideradas heréticas pela ortodoxia cristã e o que grandes pensadores cristãos disseram sobre esse Deus, que é um mistério, mas também se revela. Fica comigo até o fim, porque essa é uma jornada que pode renovar tua fé, refinar teu entendimento e principalmente te aproximar mais do Deus que criou você. A revelação de Deus, um mistério que fala. O Deus da Bíblia não é o fruto da imaginação humana, nem um conceito filosófico frio. Ele é um Deus pessoal que se revela. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Essa revelação se dá de forma progressiva. Deus se revela na criação, na história de Israel, nos profetas, na encarnação de Jesus e, finalmente, na ação do Espírito Santo. O teólogo Karl Barth dizia: Deus é aquele que se revela, o conteúdo da revelação e o meio pelo qual ela acontece. Ou seja, Deus é quem fala o que é falado e quem torna isso possível. A teologia cristã entende que só podemos saber quem Deus é porque Ele mesmo decidiu se revelar. Deus é Espírito. Jesus afirmou em João capítulo 4, versículo 24: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa afirmação é poderosa. Deus não é composto por matéria, não tem corpo físico, não é limitado ao tempo ou espaço. Teologicamente, dizemos que Deus é imanente e transcendente. Ele está além de tudo, mas também presente em tudo. Ele não é parte da criação, mas interage com ela de forma ativa, amorosa e soberana. Tomás de Aquino escreveu em sua obra Summa Theologiae: Deus é ato puro, sem potencialidade. Ele é simples, eterno, imutável e espírito. É por isso que ninguém jamais viu a Deus em sua essência, mas ele se deu a conhecer por meio de suas obras e principalmente por meio do Filho. Atributos de Deus. A Bíblia revela vários atributos divinos, qualidades que descrevem quem Deus é. Atributos incomunicáveis: onipotência, todo-poderoso, Jeremias 32:17. Onisciência, sabe todas as coisas, Salmos 139. Onipresença, está em todos os lugares, Salmos 139:7 a 10. Imutabilidade, não muda, Malaquias 3:6. Atributos comunicáveis: amor, 1 João 4:8. Justiça, Salmo 89:14. Misericórdia, Êxodo 34:6. Santidade, Isaías 6:3. Agostinho dizia: a essência de Deus é simples e indivisível, e seus atributos são a expressão da sua essência. Ou seja, Deus não tem amor, ele é amor. Deus não tem justiça, ele é justiça. Esses atributos não competem entre si. Eles se manifestam de forma perfeita e equilibrada na sua ação no mundo. Deus se encarnou.
A maior revelação da natureza de Deus aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A teologia chama isso de encarnação, e a união da natureza divina com a humana em uma só pessoa é conhecida como união hipostática. Jesus não era meio homem, meio Deus. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Calvino escreveu: na encarnação, o Deus infinito se tornou visível, sem deixar de ser eterno. O invisível se fez tangível, sem diminuir sua glória. Esse é o ponto central da fé cristã. O Deus transcendente se tornou um de nós para nos salvar. A doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é, talvez, o ponto mais profundo e misterioso da teologia cristã. Ela afirma que existe um único Deus em três pessoas distintas, coeternas, coiguais e consubstanciais: Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são três deuses, nem três modos de um mesmo ser. É um único Deus, com uma única essência que subsiste eternamente em três pessoas. O teólogo Agostinho dizia: não são três deuses, mas uma só divindade, uma só essência, igual e eterna. Mas como explicar isso? A Trindade é um mistério, mas podemos lançar mão de algumas ilustrações didáticas, que não são perfeitas, mas ajudam a compreender o conceito. O Sol. O Sol é um só, mas dele emana luz, calor e a estrela em si. Três aspectos distintos, mas inseparáveis. A luz ilumina, o calor aquece, o astro permanece. Assim, o Pai é como o sol-fonte, o Filho como a luz que nos alcança e o Espírito como o calor que transforma. A água pode existir em três estados: líquido, sólido e gasoso. Mas ainda é água em essência. Assim também Deus é único, mas pode ser reconhecido em três pessoas distintas, agindo juntas. O ser humano, segundo Agostinho, assim como o ser humano é composto de memória, entendimento e vontade, três faculdades de uma só alma, Deus é uma só essência com três pessoas. Historicamente, a Trindade foi definida nos concílios de Niceia, no ano de 325, e Constantinopla, ano de 381, combatendo heresias como o arianismo, que negava a divindade do Filho. A Trindade não é matemática, mas mistério revelado. É a forma como Deus se mostrou, um Deus relacional, eterno em amor, desde antes da criação. Doutrinas e heresias que distorcem a natureza de Deus. Ao longo da história da Igreja, muitas doutrinas surgiram, tentando explicar Deus de forma mais simples ou lógica, mas que acabaram distorcendo a revelação bíblica. Vamos analisar algumas das principais. Modalismo, ou sabelianismo, originado no século III, com o presbítero Sabelius. O modalismo ensina que Deus é uma só pessoa, que se manifesta de três formas diferentes: como Pai no Antigo Testamento, como Filho na encarnação e como Espírito após a ascensão. O problema: essa doutrina nega a coexistência simultânea das três pessoas divinas. No batismo de Jesus, por exemplo, temos o Filho sendo batizado, o Espírito descendo em forma de pomba e a voz do Pai falando dos céus. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Três pessoas interagindo ao mesmo tempo com funções distintas. Por isso, o modalismo foi considerado herético pelos pais da Igreja. Unicismo, só Jesus. Uma versão moderna do modalismo. O unicismo surgiu no início do século XX no movimento pentecostal, especialmente entre as igrejas conhecidas como só Jesus. Essa doutrina ensina que Jesus é o único nome de Deus
e que Pai e Espírito Santo são apenas títulos usados por ele em momentos diferentes. Eles citam Isaías 9:6, Pai da eternidade. Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E João 10:30, eu e o Pai somos um, para sustentar sua visão. No entanto, essa teologia ignora dezenas de textos em que o Pai, o Filho e o Espírito aparecem como pessoas distintas, especialmente João 17:5, onde Jesus diz: glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Arianismo surgiu com Ário, presbítero de Alexandria, no século IV. Ele ensinava que o Filho foi criado por Deus Pai e, portanto, não era eterno nem igual ao Pai. Ário dizia: houve um tempo em que o Filho não existia. O arianismo foi condenado no Concílio de Niceia, 325 d.C., onde se declarou que o Filho é da mesma substância do Pai, homoousios, e gerado, não criado. João 1:1 já confronta essa heresia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Esses textos mostram que Jesus é eterno e plenamente divino. Testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová seguem essencialmente uma teologia ariana modernizada. Elas afirmam que Jesus não é Deus, mas um ser criado, o arcanjo Miguel. Negam a Trindade e ensinam que o Espírito Santo é uma força impessoal e não uma pessoa divina. João, capítulo 16, versículos 13 e 14, mostram que o Espírito fala, ouve e glorifica, ou seja, age com personalidade. Hebreus, capítulo 1, versículo 8, fala do Filho. Mas, do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. A Bíblia é clara. Jesus é Deus, não um anjo. Mormonismo. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os mormons ensinam que Deus Pai é um ser de carne e osso, que vive em um planeta e foi um homem como nós, que evoluiu até se tornar divino. Acreditam em vários deuses e que nós também podemos nos tornar deuses. Ensina-se que Jesus é filho literal de Deus e irmão espiritual de Lúcifer. Tudo isso é radicalmente contrário à Bíblia, que diz, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isaías 43:10, antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. O mormonismo é um sistema politeísta e místico que altera as doutrinas fundamentais da fé cristã. Aqui vai um alerta necessário. A intenção não é atacar pessoas, mas proteger a verdade. Judas, capítulo 1, versículo 3, nos exorta: combater pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amamos as pessoas, mas não podemos compactuar com ensinos que distorcem a essência de quem Deus é. A Bíblia nos chama a conhecer o verdadeiro Deus revelado nas Escrituras, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, eterno, santo, imutável e cheio de amor, conhecimento e vida, o que Deus espera de nós. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24 diz: o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus deseja que o conheçamos, que o busquemos, que estudemos as Escrituras com zelo, que mergulhemos na teologia com reverência. Mas Ele quer mais do que informação, Ele quer transformação. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. E quando perguntado sobre o maior mandamento, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22,
Versículos 37 ao 39. Então, o que Deus espera de nós? Que o busquemos com sinceridade e não apenas com curiosidade teológica. Que vivamos em obediência aos seus mandamentos, guiados pelo amor. Que nos afastemos do pecado e da hipocrisia, vivendo com integridade e santidade. Que sirvamos ao próximo, especialmente os mais necessitados. Que espalhemos a sua palavra, cumprindo o chamado da grande comissão. Que o adoremos em espírito e em verdade, mesmo sem compreendê-lo totalmente. Karl Barth escreveu: conhecer Deus é amar a Deus, e amar a Deus é amar o que Ele ama, a justiça, a misericórdia, o próximo. Estudar a natureza de Deus é fundamental, mas não para que fiquemos apenas intelectualmente mais capacitados, e sim para que nos rendamos mais profundamente a Ele. Que a nossa busca por entender quem Deus é nos leve a uma vida que o reflita, que o honre e que toque o mundo ao nosso redor com amor, verdade e luz. Se esse vídeo te ajudou a conhecer mais sobre a natureza de Deus, curta, comente e se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo. Qual dessas doutrinas você conhecia mais? O que mais te impactou nesse estudo? E lembre-se, mais do que entender quem Deus é, o essencial é amá-lo com todo o coração e viver para a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.